Mas essa semana, eu acho que está indo até o ar hoje à noite, não sei se os irmãos puderam observar, mas nós tivemos uma notícia na televisão. O povo está muito sem paciência, né? Um rapaz, ele ia entrar na garagem com o seu carro, aí o motoqueiro veio pela contramão, correndo em velocidade, o motoqueiro bateu nele e veio a óbito, né? E o rapaz que estava entrando na garagem, o motorista do veículo, né? Ele foi ouvido na delegacia e foi liberado, né? Porque o delegado entendeu, e não tem aqui estava discutindo isso com o Magno. O Magno foi delegado por mais de 40 anos, né, Magno? E toda semana nós nos encontramos, almoçamos juntos e conversamos com os colegas lá. E o assunto era esse. Não havia motivo para prender a pessoa. Prestou socorro, não fugiu. E o pai desse garoto que faleceu quis fazer a justiça com a própria mão, não suportou e matou o motorista essa semana. Outra feita também, o Magno na delegacia, ele trabalhou no DENARC muitos anos, ele comentando que um pai que tinha um filho que tinha problema de dependência química foi lá na delegacia e pediu apoio, que não aguentava mais o filho em casa, que estava prestes a fazer alguma coisa. E diante dessa situação que nós vivemos hoje, uma situação de... Hoje criar filho é diferente do passado, é muito difícil, né? As coisas, acesso à informação, as coisas estão cada vez mais fácil e mais difícil você poder criar o filho, até porque muitas vezes os pais de hoje não receberam a educação que nós recebemos, então não tem o que passar para os filhos. Quando fala honrar o pai e a mãe, honrar o pai e a mãe significa você estar diretamente ligado às coisas de uma educação firmada na palavra de Deus. Mas o assunto que eu queria trabalhar essa noite com os irmãos é superando os traumas. Como é que nós superamos os traumas da nossa vida? Eu vou usar dois exemplos. Vou usar um personagem, Jacó e Davi. E o trauma que Jacó sofreu foi o mesmo que Davi. Jacó perdeu um filho, José. Na verdade, não perdeu, que depois de 20 anos ele o encontra como sendo o segundo homem mais importante do Egito. Mas Davi também perdeu um filho. Mas vocês vão observar que na mensagem que eu vou trabalhar com vocês hoje, nós tivemos dois comportamentos diferenciados, um de Jacó e o outro de Davi, totalmente diferenciado. Assim como nós temos hoje em dia comportamentos diferenciados na nossa vida, nós vemos isso na vida das pessoas, de como elas superam os traumas que aparecem na nossa vida. Então vamos trabalhar essa noite esse assunto, superando os traumas. Vamos abrir primeiramente a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículos de 33 a 35. Eu quero usar primeiro esse texto. Pode ficar mesmo assentados, mas em sinal de reverência, prestem atenção na leitura que será o texto da nossa mensagem nessa noite. Gênesis 37, 33 a 35. Diz assim a palavra de Deus: Ele reconheceu e disse, Jacó, né? Reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. O segundo texto está lá em Samuel. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos de 15 a 24. É a morte do filho de Davi, o primeiro filho que ele teve com Betseba. Diz assim a palavra de Deus:
E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhes os servos: que é que fizestes? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora é morta. Por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e deitou com ela, e teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Até aí, meus irmãos. Vamos baixar nossas frontes? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra lida. 2 textos, 2 comportamentos diferenciados. Permita, Senhor, na exposição da Tua palavra, que a Tua vontade seja colocada, não a minha. Apenas me use, Senhor, conforme o Teu querer. Apesar de todas as minhas imperfeições e os meus pecados, eu peço nesse momento, permita, ó Deus, que eu possa falar no Teu santo nome. E que essa palavra, Senhor, possa encontrar os corações aqui mais abertos. Que essa sementinha lançada, Senhor, ela possa crescer, brotar e crescer, que é a Tua palavra. E no final, Senhor, da mensagem, nessa noite, se for de Teu agrado, que possamos sair daqui nessa noite mais edificados e mais comprometidos com as coisas do Teu reino. Por isso, ó Deus, fique conosco, abençoe o nosso culto, aceite, Senhor, a nossa oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, morte de um filho deve ser algo, eu espero nunca passar por isso, mas deve ser a pior coisa do mundo, é um pai ou uma mãe poder enterrar o seu filho. E aqui nós temos 2 caminhos, 2 momentos, 2 traumas idênticos vividos por pessoas diferentes. A ruptura de uma vida. Todos nós passamos por traumas e contrariedades de vários tipos. Os 2 textos, eles têm uma coisa em comum, é a morte de um filho. Quero falar de 2 atitudes nessa noite, a atitude de Jacó e a atitude de Davi. Um caso de Jacó, ele se fixa na dor. Ele assimila a dor e fixa na dor. E o outro, ele fixa na dor e supera essa dor. Como é que nós, eu e você, nós reagimos aos traumas? Perda de um parente, uma demissão. Eu fico imaginando quando o Collor foi presidente, os jovens não vão lembrar disso, dinheiro que a gente tinha guardado, tirou tudo da poupança. Teve gente que não se superou até hoje. Quantas pessoas tiveram problema cardíaco? Um professor meu do seminário, ao fazer o imposto de renda, ele viu quanto ele teria que pagar, ele infartou na frente do computador. Então tem pessoas que elas reagem aos traumas de uma forma diferente. Um casamento desfeito,
o namoro desfeito, o noivado desfeito. Quais são as formas que nós podemos reagir de maneiras diferentes? Um caso raro, ter sido mandado embora do serviço. Muitas vezes passamos por problemas e nos fixamos por um bom tempo, e às vezes por toda a vida. Tem outras que a pessoa se vira e continua a viver, mas tem outros que ficam remoendo aquilo por toda a vida. Não é o problema propriamente em si, porque problemas, eles não são impossíveis de serem resolvidos. É a forma como nós resolvemos isso. Então vamos fixar primeiramente no caso de Jacó. Nós temos uma atitude, uma fixação pelo filho, um amor incondicional. Todo pai ama o filho, mas Jacó tinha um carinho muito especial por José. Isso que causou os ciúmes dos irmãos de vendê-lo como escravo. Ele não escondia isso de ninguém. Então, quando ele tem a notícia da morte do filho, ele fica totalmente triste, não quis ser consolado. Ficou chorando. E depois ele encontra o filho, depois de 20 anos, como sendo o segundo homem do Egito. No caso de Jacó, nós temos uma ideia fixa. Que ideia fixa? Ele cultiva a dor, cultiva o problema constantemente. Parece até mesmo que ele gosta de se sentir bem cultivando a dor. Como ele faz isso, é de uma forma peculiar. É verdade que ele não usa o racional, ele usa o emocional. Quase sempre, na vida de Jacó, o emocional supera o racional. E assim, muitas vezes, na vida das pessoas. Seria bom que tudo na nossa vida pudesse ser equacionado. Jacó se torna alguém obsessivo. Obsessivo em chorar pelo filho. A pessoa tem muita dificuldade em viver hoje. Tem pessoas hoje que você encontra, ela tem muita dificuldade em viver. Por quê? Ela se refugia no passado. Mas por que, pastor, ela se refugia no passado? Ela já conhece o passado. É doloroso, mas é conhecido. É algo dentro do qual a pessoa se locomove, e as dores que ela sente são dores conhecidas. São frustrações já conhecidas que ela fecha para a vida e fecha para o amanhã. Então, com isso, ela veda a possibilidade de ter novas dores. Ela já cultiva a sua dor, que ela traz consigo todo esse tempo. É algo que uma pessoa mantém razoavelmente o domínio. É curioso porque, quando olhamos para a história dos judeus, até os descendentes de Jacó, parece que grudou isso, e até hoje, no 10º dia do Shana Tová, que é o 10º dia do Ano Novo, eles têm uma festa que eles comemoram a destruição de Israel. Olha que interessante, né? Tisha B'Av, o Ano Novo judaico. A palavra de Deus nos orienta a celebrar a vida, e não a destruição. E o povo passou a celebrar a dor. E assim muitas vezes conosco. Nós não queremos, temos receios de ir à frente, porque nós já sabemos a dor que sentimos aqui. É interessante que a nossa vida, ela caminha, ela trabalha, e nós nos tornamos escravos de momentos da nossa vida em que nós poderemos sermos libertos. Mas eu não vou à frente porque eu tenho medo. É um casamento que não está dando certo. Um casamento onde a mulher não é respeitada, o marido não é respeitado, mas nós não vamos divorciar porque nós temos patrimônio junto. Eu já sei a dor do que é ser traída, mas a dor de ficar sem dinheiro eu não sei. Então eu vou ficar com essa dor. Pessoas que vivem o passado, porque já conhecem a dor, têm medo de experimentar uma nova dor. Sem jogar pedra em ninguém, mas um dos maiores exemplos disso é o budismo. O budismo, livre-se das emoções, do prazer, e seja como se fosse um vegetal. Não. Deus diz, Jesus Cristo veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Muitas culturas orientais, elas culturam o trauma, a dor. Superar a dor para nós é podermos estar a cada dia
se aproximando mais de Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus ela é muito segura. Se você está com dor, Jesus disse isso: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jacó era um tipo de sujeito que a gente encontrasse nos dias de hoje. A vida de Jacó, nós guardaríamos o relógio, guardava a carteira, a aliança tirava do dedo, ninguém queria saber dele. Mas quando ele tem um encontro com Deus, Deus muda o seu nome, as coisas começam a alterar a sua vida. Meus irmãos, quando alguém se fixa no seu trauma, nos seus problemas e nas dificuldades, tem prazer em estar relembrando o desagradável, traz sempre isso à memória, essa pessoa ela não vive. Ela vive presa no passado. Ela se arrasta, ela se segue culpando e todos esquecem e não levam em consideração as coisas boas de Deus para a sua vida. Quando alguém tem prazer de cultivar o desagradável, em ressaltar aspectos negativos de personalidades alheias, tem pessoas que são assim. Ela olha para nós e fala assim: poxa, eu não gosto do cabelo dele, é branco. Eu não gosto do jeito que você se veste. Eu não gosto do tipo de perfume que você usa. Tem pessoas que ficam olhando para nós e procurando problemas, coisas que vão tentar diminuir a nossa estima, mas ela não consegue enxergar em nós coisas boas, coisas que Jesus traz para cada um de nós. Se aquela pessoa está com dificuldade, se aquela pessoa tem algum problema que você está enxergando o que ela precisa de uma palavra amiga, de apoio. São as oportunidades que Deus nos dá a cada um de nós, de colocar as pessoas do nosso lado para que nós possamos cuidar, ensiná-la a superar os traumas. Tem muito crente que é cego espiritual, que não consegue ver coisas boas no irmão, nas pessoas. Tudo está de mal, tudo está ruim para ele. Jacó era assim. Depois que o filho morreu, então as coisas pioraram muito. Ele não conseguia superar o trauma da perda de um filho. E cada vez mais se aprofundando, cada vez se afundando na tristeza. Meus irmãos, assim foi até encontrar o seu filho. Aí morre Raquel, morrem as outras pessoas que são próximas, ele vai se afundando. Vamos para a segunda parte da nossa mensagem. Qual foi a atitude de Davi? Ele poderia, por semelhança de Jacó, nutrir um sentimento de culpa, não poderia? De fixação, ficar remoendo constantemente o que aconteceu. Aí você vai falar: pastor, o senhor gosta mais de Davi do que de Jacó? Não, não é questão de gostar, é questão de nós, através da experiência da vida desses homens, nós trazermos conhecimento e aplicação na nossa vida. Davi não ficou remoendo. Primeiro, ele jejua, ele busca a Deus, e ele diz assim: olha, foi minha culpa, eu errei. E Davi diz: olha, Deus está comigo. Ele não diz assim: Deus foi mal para mim, Deus levou o meu filho porque eu fiz uma coisa errada. Tem gente que chega a dizer essa besteira: se meu filho está doente, se Deus permitiu que acontecesse com meu filho, porque eu pequei. Gente, nós não somos kardecistas, nós somos cristãos. Jesus Cristo diz assim: olha, Deus tem um propósito na vida de cada um. E Davi, ele não diz que aquilo ali foi culpa dele, ele pede perdão, ele sabe disso. Mas ele diz: bem, eu não vou trazer a criança de volta. Ela não vem do mundo dos mortos. Então nós vamos em frente. O que aconteceu aqui? Ele assimilou o golpe, adaptou-se à realidade. Essa é a diferença entre Jacó e Davi. Jacó recebe golpe e se fixa no choro e diz: olha, eu vou chorar até morrer. Lembra daquela pessoa que nunca esquece as coisas negativas? Aquelas pessoas: olha,
no dia 6 de março de 1985, você me falou isso. Tem pessoas que guardam assim. No dia que eu completei 20 anos de idade, você não me deu um presente, você nem lembrou do meu aniversário. Tem pessoas assim, que sabem a data direitinho e cobra. Como é bom em cobrar. Meus irmãos, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. O que Davi fez? Bem, a criança morreu, eu tenho que continuar a vida. Primeiro eu vou comer, depois eu vou trocar de roupa, e agora eu vou fazer uma coisa muito importante. Não é só eu que estou sofrendo. A mãe da criança, Betseba, está chorando também. Eu vou lá consolá-la. Vou conversar com ela. E a Bíblia diz que ele foi consolá-la, coabitou com ela, e Deus abençoou com um filho. Foi o homem mais inteligente do mundo, Salomão. Enquanto Jacó resolveu chorar a sua dor, Davi assimilou a sua dor e descobriu que a gente é preciso levantar, andar e vencer. Meus irmãos, os nossos traumas são diários. Eu tenho trauma, você tem trauma, todos nós temos traumas. Todo dia acontece coisa ruim na nossa vida. Não tem dia que você fala assim, caramba, hoje eu não estou acertando. O que é? É o momento de você pegar a sua Bíblia, para tudo o que está fazendo, abre a sua Bíblia, ora, canta um hino, levanta a mão, bate palma para... Senhor, eis-me aqui. Porque tem coisas que Deus espera que nós o procuramos para que Ele resolva, não é nós que queremos resolver. Tem coisas que são impossíveis do lado humano resolver. E Deus espera uma única coisa de você. Senhor, o Senhor pode me ajudar? Eu não aguento mais. O meu filho morreu. Agora, meu Pai, eu preciso que o Senhor me dê forças. Eu preciso ir lá conversar com a minha esposa, porque a relação simbiótica da mãe, quem é a mãe sabe disso, é muito mais forte do que do homem. Ela está sofrendo muito mais do que eu. E eu preciso ter palavras para ir lá e conversar com ela, Senhor. Infelizmente, tem pessoas que vão buscar esse consolo em astros, em trabalhos espirituais, macumbeiros, centro espírita. Saul fez isso. Saul fez isso. Saul, o primeiro rei de Israel que antecedeu Davi, ele deixou de acreditar em Deus e foi acreditar nos homens. Ele já estava ruim com Deus, aí acabou de piorar. Acabou de piorar. Meus irmãos, mas isso é história para uma outra mensagem. A criança que faleceu, ela não precisava mais de Davi. Quem precisava de Davi era a mãe, e Davi foi até ela. Meus irmãos, ao invés de guardar até o fim, Davi teve um filho e Davi não se recusou a viver. Meus irmãos, chorar, dizer que está doendo, não é errado. Às vezes fala, poxa, pastor, o senhor está falando isso que passei por muitas dores também na minha vida. Eu perdi meu pai muito cedo. Perdi minha mãe muito cedo. Dizer que está doendo, meus irmãos, não é errado. O erro é recusar o consolo de Deus. É recusar a você continuar vivendo. Porque Deus tem os seus planos para cada um de nós nas nossas vidas. Você chorar, você sofrer, sentir dor, é humanamente possível. O errado está em você não confiar em Deus e você querer resolver as coisas conforme o teu querer. O modelo para nós, como cristão, não é Jacó, é Davi. Uma razão muito simples, o cristão deve ser alguém adaptável ao mundo. O cristão deve ser alguém adaptado à realidade,
A igreja é a maior prova disso. Do ato mais brutal da história, que foi a crucificação de Jesus Cristo, nasce a igreja. E o apóstolo Paulo diz isso. O apóstolo Paulo, quando ele é perseguido, até o dia da sua morte, onde foi decapitado, ele sempre teve a certeza que aquilo que ele estava fazendo era para a honra e glória do nosso Deus. Aquilo que seria suficiente para acabar com qualquer movimento, não é verdade? Puxa vida, os judeus, os romanos, vamos acabar com isso. O líder deles foi morto na cruz. Então todo mundo sendo perseguido, queimado. Nero mandou crucificar os cristãos em cruz, botava fogo, matava um de um jeito, jogava para os leões. Vamos acabar com essa religião. Não. Deus é mais forte do que os planos dos homens, porque Deus tinha um plano. O plano da salvação que está em Cristo Jesus. Ele não morreu. Ele não foi derrotado, muito pelo contrário. A sua morte fazia parte dos planos de Deus, porque Ele ressuscitou. E quando Jesus sobe aos céus, Ele diz, olha, deixarei o Espírito Santo para consolá-los. Nós não estamos sozinhos. Todas as vezes que nós oramos, é em nome de Jesus, aquele que morreu por mim e por você na cruz, pelos nossos pecados, que estabeleceu em nós uma nova aliança. Enquanto o judeu fica festejando a destruição de Jerusalém, nós festejamos o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Essa é a nossa diferença. Meus irmãos, o caminho do Evangelho, presta atenção no que eu vou te falar. O caminho do Evangelho é o caminho da cruz. Não é o caminho da superação. É o caminho da certeza de que nós não estamos sozinhos. Não é que eu vou ser crente e não vou ter mais problemas. Isso é impossível. Mas o verdadeiro cristão é aquele que passa pelos traumas, pelos golpes, pelas lutas. Mas eu digo, como o apóstolo Paulo, em Cristo nós somos mais que vencedores. Uma pessoa sadia psicologicamente, ela não se fixa no passado. Eu sou saudosista, é diferente. A pessoa é saudosista. Hoje, depois de 3 anos, eu peguei o meu Fusca lá no escritório, que eu deixo na garagem, dei uma volta com ele, para andar com... Dei uma volta, a gente fica feliz passar na rua, todo mundo fica olhando, né? Esse é o lado humano. Saudosismo é uma coisa, viver do passado é outra. Viver do passado é outra. Fui na casa do professor Renato Maia, que é desembargador. Você teve aula com ele, né, Aline? Não teve de processo com o Renato Maia? Teve? Alguém teve aqui? Lucas teve? Renato? Pois é. Ele falou, Aston, esse Fusca é meu, pode deixar na garagem aqui. Quanto que você quer nele? Eu falei, não, esse aqui não. Esse aqui, por enquanto, não está à venda. Isso é saudosismo. Você não gosta de ter uma coisa lá? Eu tenho, só abrir aqui um parênteses aqui na mensagem, me permitam. O meu nome de nascimento não era Washington, era Rosângela. Pô, mas como assim? Aquele tempo, em 1961, quando eu nasci, não havia ultrassonografia, reverendo Evandro. A mulher desconfiava do sexo da criança pela forma da barriga da mãe. Sabiam disso? E a barriga da minha mãe, tudo indicava que ia ser menina. Eu já tinha um nome de batismo, Rosângela. E minha mãe gostava de bordar a toalhinha. Pois eu não tenho essa toalhinha bordada até hoje, que eu guardei. Aí meu pai ficou numa situação difícil, né? Em casa era José Carlos, João Carlos, Manuel Carlos. Aí o meu irmão falou assim, pai, põe um nome diferente. Põe Washington Luiz, o senhor gostava daquele presidente Washington Luiz, né? É Washington, mas Luiz não, então ficou Washington Carlos. Aí quando nasce o filho, Washington Carlos Júnior. É um absurdo, né, Nuno? Mas aguenta aí o seu pai, viu? Então, isso né? Então, olha só, o caminho do Evangelho, para nós, a pessoa sadia, ela não se fixa no passado. Lembra das coisas com alegria, como exemplo, aprender. Porque hoje eu vivo muito melhor que no passado. A minha vida hoje é muito melhor que no passado. As famílias tinham 9 filhos, 10.
Quando nascia um homem era momento de alegria, festejar, porque era mão de obra que nascia, ia para a roça. Hoje, quantos filhos você tem? Eu vou casar, mas eu acho que se eu querer filho, vai ser um só. Não é isso que a gente escuta? Naquele tempo, quanto mais filho tinha, mais mão de obra você tinha para trabalhar na lavoura. Hoje eu vivo melhor que no passado. Bem, vamos terminar então a nossa mensagem, né, Mário? Uma ironia nessa história, é imprevisível, a história nunca é o que aparece, né? Aqui a história está escrita e nós vamos lendo linearmente, atrás das linhas, né? Eu vou descer à sepultura chorando meu filho que morreu. Jacó disse isso. Manter esta fé no Deus, perdas do nosso cotidiano, não é fácil. Certas perdas que Deus permite que ocorram na nossa vida, você precisa entender, serão vitórias no futuro. Jacó vai reencontrar o seu filho 20 anos depois. Recuperou seu filho. Foi o que mais sofreu, não por causa de Deus, para ele ter uma vida recompensada depois. Davi não recuperou seu filho, mas ele teve uma atitude diferente. Deus tem uma maneira especial e individual para o nosso relacionamento com Ele. Não é igual para todo mundo, mas não quer dizer que Ele ame menos ou mais o outro. Ele trata nós de formas diferenciadas. O nosso Deus é um Deus muito criativo. Tem gente que quer enquadrar Deus. Deus jamais vai deixar ser enquadrado por você. Davi não recuperou o filho, mas recebe um outro. Deus recompensa você, que se tornou o homem mais inteligente do mundo. Muitas vezes assim é a vida. Perdemos em alguns casos, ganhamos em outros casos, recuperamos. Pode ser que às vezes não recupere, a dor dure um pouquinho mais, pode ser. Mas a verdade é que o amor de Deus é incomensurável e não passa. Então vamos ao ponto, encerramos a nossa história. A minha pergunta para você nessa noite, aqui na igreja, depois desses dois paralelos entre Jacó e Davi, minha pergunta para você é: você tem sofrido? Você está sofrendo hoje? Você está com algum trauma, problema? Não fixe na dor. Não fixe na dor. Deus tem um propósito. Deus tem graça. E Deus tem poder. E as vidas que se abrem para Ele, em vez de fechar as portas, as vidas que se aproximam de Deus, Ele jamais fecha a porta. Deus é o Deus da graça. O seu poder penetra na nossa alma. E as vidas que são consagradas a Deus, aquele que entregou essa vida ao Senhor, é uma vida consagrada, vitoriosa. Confie em Deus. Ele cuidará de você em todos os momentos da sua vida, mesmo nos traumas. Pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Para você saber que Ele é soberano. Não que Ele seja um Deus masoquista, não. É um Deus que quer você com Ele em todos os momentos da sua vida. Eu termino a mensagem nessa noite com uma frase do salmista Davi. Entrega seu caminho ao Senhor. Entregar o caminho ao Senhor. Confiar em Deus. E o resto que vier da sua vida, Ele fará por você. Porque Ele te ama incondicionalmente. Eu já conheci muitas pessoas, meus irmãos, me permitam fazer essa observação, que vieram à igreja, conheceram a pessoa de Jesus Cristo e não aceitaram, não se comprometeram com Deus, e lá no final da sua vida, arrependidos por isso. Mas eu também conheci pessoas que vieram à igreja, conheceram a palavra de Deus, se comprometeram com a palavra de Deus e foram vitoriosos. Entrega seu caminho ao Senhor nessa noite. Confia nele.
tudo o que acontece, que irá acontecer, que vai acontecer trauma na sua vida ainda, pode esperar, mas você vai estar mais fortalecido do ponto de vista espiritual, porque você sabe que aquilo é passageiro e que você não está sozinho. Deus estará com você em todos os minutos da sua vida. Amém? Vamos fechar nossos olhos e baixar nossas frontes. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento, mais uma vez. Pedimos que o Senhor esteja conosco, porque sabemos que as tempestades virão na nossa vida. Sabemos que os nossos pecados entristecem muito ao Senhor, mas nós pedimos perdão nesse momento a Ti. O Senhor sabe o quanto somos pequenos e frágeis, mas nós Te pedimos, Senhor, como Jesus nos ensinou, livra-nos do mal, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todos os traumas, das dores que estamos sofrendo. Por favor, ó Deus, em nome de Jesus, venha nos confortar. Ó Senhor, estende as suas mãos a cada um de nós aqui nessa noite. Que o nosso coração aflito possa ser consolado. Que a nossa família, Senhor, possa estar sobre as suas mãos, sob a sua proteção. E que o seu amor divino, Senhor, possa nos guardar em cada minuto da nossa vida. Ó Pai amado, esteja conosco em todos os minutos, momentos da nossa vida, porque é ao Teu lado, é nas Suas mãos que nos sentimos seguros. E ao voltar para casa hoje, Senhor, nos dê uma noite de sono tranquilo, que nada, nem ninguém, possa tirar o nosso sono. E se alguma coisa acontecer, que o Senhor, os Teus anjos, possam estar nos guardando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar o nosso culto cantando o hino 148, Oração Noturna. Vamos ficar de pé e cantarmos o hino 148?